Boa tarde, paz seja convosco. Estou chegando aqui através desse vídeo para mostrar para vocês que eu estou preparando um lombo recheado para uma festa. E através desse vídeo, dessa filmagem que eu fiz, gastei mais ou menos 1 hora para poder preparar esse lombo, para deixar pronto para marinar. Enquanto isto, eu quero compartilhar com vocês o 3º capítulo de 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. No 1º capítulo, hoje é o último capítulo, que a 2ª epístola tem 3 capítulos. Eu falei sobre o porquê e o motivo que levou Paulo a escrever essa 2ª epístola. E eu vou deixar mais uma vez aqui para a nossa meditação. Aleluia. Mesmo depois de terem recebido a 1ª epístola de Paulo, os cristãos de Tessalônica, continuaram discutindo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns até diziam que o dia do Senhor já havia chegado, enquanto outros estavam tão certos de que Jesus voltaria logo, que largava e andava sem trabalhar, e vivia à custa de outras pessoas. Então Paulo escreve a 2ª epístola aos Tessalonicenses, a fim de corrigir esses falsos ensinamentos, e a maneira de agir. Nessa epístola, ele diz que antes da vinda de Cristo, haveria um tempo de maldade e de pecado. Paulo fala também de um poder misterioso, a que ele chama de o iníquo, que chefiaria uma revolta mundial contra Deus. Mas Deus vencerá sempre, irmãos. Não tenha dúvida disso. E os que são escolhidos por Ele para a salvação ficarão sempre seguros. Paulo pede que os leitores, a mim e a você também, continuamos firmes na fé e não ande atrás de ensinamentos falsos. Se você tenha qualquer dúvida, de certos ensinamentos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu mesmo convido vocês a abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Ali você vai encontrar a verdade e vai poder ver se realmente, se eu, Rosilene, estou pregando a verdade, se eu estou ensinando a palavra como deve ser ensinada. E nessa epístola que se encontra o famoso ditado: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Amém? Então, em nome de Jesus, receba a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu recheei esse lombo com cenoura, pimentão verde, calabresa e bacon. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra? Porque é gostoso cozinhar, mas é mais gostoso ainda ouvir e alimentar da palavra. Porque é a palavra que cura, igreja. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. A comida, este lombo que eu vou estar preparando aí, ele mata a nossa fome, o nosso desejo de comer uma carne gostosa, bem temperada, bem feita. Mas a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos curar, libertar e nos levar para a vida eterna. Essa comida aí não leva, por mais que seja gostosa, não vai nos levar para a vida eterna. Mas a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela cura câncer, ela cura depressão, ela ressuscita morto. A palavra de Deus tira o homem do lamaçal do pecado, ela transforma o homem de maneira poderosa. Assim vai dizer a palavra: exortações
diversas e saudações. Serão 18 versículos desse último capítulo. Permita o Espírito Santo falar com você, porque nesses 18 versículos tem a tua cura, tem a tua libertação, tem a tua restauração, tem tudo que você precisa nesses 18 versículos. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Se você crê nesta palavra, nesses versículos, você será curado e restaurado. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Glória a Jesus, aleluia. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Versículo 4 novamente. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Glória a Deus. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Aleluia. Nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O próprio Paulo, nessas escrituras, está deixando uma palavra aí, que até mesmo ele trabalhou ali naquela cidade, para ser um exemplo para todos lá, para ser um exemplo. Ele foi trabalhar, ele não usufruiu do dom que ele tinha, mas antes foi trabalhar. Glória a Deus. Porque, porquanto ouvimos que alguém entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, como está acontecendo hoje, né? A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Ora, o nosso Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão e de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E nós terminamos aqui a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Deus de paz, Deus de glória, Deus de amor, eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, por mais esta obra concluída. Amanhã, Senhor, em nome de Jesus, iniciaremos primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você, e nós dizemos graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.